Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo a mais um Papo Terapia. Nosso Papo Terapia está on. Vamos avisar que já estamos ao vivo. Você que está chegando, aproveita para avisar que estamos. Oi Mara, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo Terapia. Estou aqui também avisando que já estamos ao vivo. Aproveita para encaminhar também o Papo Terapia para outras pessoas, porque hoje o assunto vai ser muito relevante, muito importante para o nosso processo de saúde mental e saúde emocional. Aproveita para me sinalizar se o áudio tá bom. Colocando aqui. Vamos falar sobre neuroplasticidade. E saúde emocional. Olá, Iva, seja muito bem-vinda. Neuroplasticidade e saúde emocional. Avisando que já estamos ao vivo. Olá Rose, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindos. Boa noite, Rose, boa noite. Aproveito vocês que já estão aqui conosco para encaminhar o aviãozinho, para mais umas 5 pessoas, para que o Insta, inclusive, comece a avisar aqui que já estamos ao vivo. Se vocês puderem me ajudar nisso, eu vou ficar muito feliz. Oi, Fran, tudo bem? Porque eu tenho recebido muitas informações que o Insta não está informando muitas vezes que nós estamos ao vivo. Então, se vocês puderem deixar o coraçãozinho, isso também, o Instagram entende e começa a enviar para mais pessoas. E também, se puderem pegar o aviãozinho e encaminhar ali para umas 5 pessoas que esteja ao vivo também, que esteja online ali no seu grupo, eu também vou agradecer muito, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, sobre neuroplasticidade, sobre saúde emocional, com certeza, muita coisa importante. Inclusive, eu até informei aqui, sobre algumas coisas. Beijo, Fran, que nós vamos falar, principalmente sobre você tem mais de 25 anos? E você tem mais de 25 anos e está querendo aprender algo novo e às vezes tem dificuldade para aprender? Vocês já repararam que muitas vezes no nosso processo ali na infância, na adolescência, era muito mais fácil de aprender algo? Então hoje você vai entender tudo sobre isso, Por que é muito mais fácil às vezes aprender nessa... Oi Fer, tudo bem? Que saudade de você, seja bem-vinda, viu? Então hoje nós vamos entender por que após os 25 anos nós temos algumas dificuldades ou como de fato essas mudanças ocorrem, tá? Então esse é o primeiro ponto e como nós realmente podemos fazer essas mudanças de fato. Então, Rose, Fer, Fran, vocês que já estão aqui conosco, deixa aqui para mim, você tem mais de 25 anos? E se você tem mais de 25 anos, você tá com vontade de aprender algo novo, mas não sabe muitas vezes como fazer essa mudança? Coloca aqui nos comentários, só pra gente aquecer. Aproveita, deixa o coraçãozinho e manda ali para os amigos chegarem também sobre essa live, Você que é nova por aqui, por exemplo, a Fer, algumas pessoas que são novas por aqui,
O Papo Terapia já existe há mais de 2 anos aí, é um encontro é um encontro mensal, onde eu trago sobre neuropsicologia, neurociência, comportamento, ferramentas práticas de saúde emocional, para a gente realmente trabalhar muito o nosso processo, né, de bem-estar, de autoconsciência, de autodespertar, de autoconhecimento. Então, trazemos muito dessas informações. Legal, então já mandei um monte de avião. Obrigada, Rose. Obrigada. O pessoal tá chegando. Legal. Então temos mais gente de 25 anos aqui, né? Então eu vou trazer para vocês sobre o porquê, tá, gente? Então, vocês com certeza já repararam que antes dos 25 anos, vocês já tinham alguma facilidade com algumas coisas. Sim ou não? Quem aqui percebe, né, que com 25 anos tinha muito mais facilidade, muitas vezes até numa dieta, começar um exercício novo, aprender algo novo, era mais fácil para você antes dos 25 anos? A Fran colocou sim. E realmente, tá? Por que então com 25 anos, Andressa? Às vezes pode estar se perguntando: oi, Bruna, seja bem-vinda. Talvez você esteja se perguntando: Andressa, mas por que com 25 anos, exatamente com 25 anos a gente tem essa mudança? Antes dos 25 é teoricamente mais confortável, mais fácil para aprendermos algo novo, e depois dos 25 nós temos pouco mais dessa resistência. Então, a primeira informação muito importante, tá? Porque, né, hoje nós temos uma média que o nosso cérebro realmente ele vai ficar maduro, ter o seu crescimento, ter a sua formação total ali entre 20 a 25 anos. Tá? Muito mais próximo do 25 do que dos 20. Isso, então, hoje é uma informação que a neurociência nos traz, que o nosso cérebro, a última parte, né, para ser formada 100% no nosso cérebro, aqui é uma informação muito interessante, é a região do lobo, né, frontal, essa região do pré-frontal, que é essa região que fica logo atrás da testa. E é o nosso cérebro, digamos, adulto, sabe? Sabe aquele cérebro que a gente faz aquilo que precisa ser feito, mesmo que a gente não goste? Esse, digamos que é o resultado, é o principal sentido do nosso pré-frontal. Tá? Então, vê se vocês tinham consciência sobre isso. Então, isso é muito interessante. Inclusive, eu vou trazer aqui num outro momento, mas para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, então, de quando, né, somos adolescente, essa região aqui mais madura, mais adulta, não está 100% formada. Né? Por isso que, então, quando na adolescência a gente é mais imaturo, né? Temos outras situações, outras questões que recompensa isso, que autorregula, tá? Então, vou deixar essa informação ali para um outro momento, mas saibam disso, vocês que lidam com adolescentes, vocês que têm filhos, irmãos, enfim, né, com adolescentes, isso é uma informação extremamente importante, tá? Então, nós vamos amadurecer. Quem aqui já sentiu, né? Que lá com 25 anos, com 22, 25 anos, parece que vira uma chavinha. Vocês já sentiram, lembram disso, né? Vira uma chavinha, nos tornamos mais responsáveis, maduros, começamos a fazer aquilo que precisa ser feito. Porque é a partir do momento que o nosso pré-frontal, que é o responsável por esse comportamento, realmente ele está pronto, tá? Então isso é uma informação extremamente importante. Então, antes dos 25 anos, o que acontece? Nós temos neuroplasticidade em todo momento da nossa vida. Isso é algo extremamente bacana. Mas, antes dos 25 anos, a nossa neuroplasticidade, ela é uma neuroplasticidade passiva. E aí está uma grande diferença, uma grande mudança na questão do nosso comportamento. A neuroplasticidade passiva é aquela neuroplasticidade que eu não preciso colocar foco, atenção, não preciso estar motivada para acontecer. É exatamente o que acontece com uma criança que aprende um idioma na infância. É exatamente quando nós aprendemos um instrumento na infância. Quem aqui aprendeu, por exemplo, o segundo idioma na infância? Ou aprendeu um instrumento, aprendeu artes, né? Fez alguma coisa extremamente que desenvolve bastante, né, esse processo na infância. Então, por quê? Porque na infância, até na adolescência, até os nossos 25 anos, nós não precisamos estar motivados. Nós simplesmente aprendemos de uma forma muito lúdica, natural, sem esforço. Faz sentido isso para vocês? Porém, após os nossos 25 anos,
nós precisamos estarmos motivados para que a neuroplasticidade aconteça. Isso se deve porque após os 25 anos, após a nossa formação do cérebro, após o nosso cérebro, né, o nosso pré-frontal aqui estar mais maduro, nós precisamos, a neuroplasticidade é uma neuroplasticidade ativa. Faz sentido, gente? Até aqui deu para ter uma clareza sobre neuroplasticidade ativa, neuroplasticidade passiva. Por que acontece isso antes e depois dos 25 anos? Responde aqui quem tá acompanhando. Então, nós entendemos que com 25 anos o nosso cérebro ele fica, realmente tem 100% da sua formação, ele é maduro, ele está maduro, então o nosso pré-frontal é aquele que faz a gente fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que a gente não goste, que vem com a questão digamos, com a parte nossa adulta. Mas também é nessa fase que o nosso cérebro ele fica um pouco mais, vou colocar entre parênteses, mais rígido. Porque nós temos um momento crítico de aprendizagem, de conhecimento, que é antes dos nossos 25 anos. Que é exatamente nessa fase de aprendizagem, quando a nossa neuroplasticidade é passiva, onde eu aprendo sem esforço. Então, por exemplo, o que acontece com uma criança, que é bilíngue? Uma criança que vai estudar numa escola, e todo o aprendizado dela já é no inglês, por exemplo. Tá? O que acontece no nosso cérebro? É como se nós criássemos uma biblioteca, tá? Onde todas as informações do idioma, tanto português quanto inglês, ficasse armazenado no mesmo lugar, no mesmo assunto, no mesmo tema. É como se o nosso cérebro fizesse um grande mapa e tudo que é relacionado, aos idiomas está ali. Tem o mesmo tamanho de crescimento com naturalidade, sem esforço algum. Tá? Após os nossos 25 anos, nosso cérebro está cada vez mais exposto à nossa língua materna. E vamos ficando muito bom nisso. Então a gente passa a nossa parte crítica somente com a única língua, com a nossa língua materna, por exemplo, nós com português. Quando passo dos 25 anos, por exemplo, e eu vou aprender ali um novo idioma, é muito mais difícil. Quem aqui aprendeu inglês antes dos 25 anos e fala com mais naturalidade, pode ser que seja mais enferrujado, eu vou falar sobre isso, mas fala com naturalidade, ok? E quem aprendeu inglês aqui após os 25 anos? Me fale se você tem uma dificuldade após os 25, tá? Pode colocar a informação aqui. Vou dar trazer uma experiência minha, ok? Eu tive a oportunidade, na minha adolescência, quando eu tinha uns 14 anos, a oportunidade de aprender francês e espanhol. Eu estudei os dois idiomas ao mesmo tempo por 2 anos, com 14 anos, ok? Depois disso, não dei continuidade, nem no francês e no espanhol. Mas pasme, hoje eu com 40 anos, ainda tenho muita facilidade com os dois idiomas. Ainda, ao ler ou ao falar, eu tenho muita facilidade com o espanhol, mesmo que depois, dos 14 até os 40, não tenho realmente me aprofundado no estudo. Da mesma coisa com o francês, um pouco menos, mas eu consigo me virar com muito mais facilidade, ok? Mas isso não aconteceu com o inglês. Por quê? O inglês eu fui aprender de fato após os meus 25 anos. Até hoje, para você ter uma ideia, eu preciso fazer aula de inglês ou ter contato de uma forma com constância para não esquecer aquilo que eu aprendi após os 25 anos. Entende a diferença? Com 14 eu tive acesso a 2 idiomas por pouco tempo, por 2 anos, mas até hoje eu tenho muita facilidade com esses 2 idiomas. Com o inglês, que eu fui aprender após os 25, é algo que eu preciso estudar, preciso estar em contato com muita constância para não esquecer, não perder aquilo que eu aprendi após os 25 anos. Eu preciso colocar muito mais energia no meu inglês, obviamente,
para não perder do que o francês e o espanhol que eu aprendi com 14 anos. Faz sentido? Então, isso por quê? E olha, algo muito interessante. Após os 25 anos, nós só aprendemos algo. Comportamento, habilidade, atitudes. Se eu tiver com muita motivação. Eu preciso ter foco, atenção, estar motivado, colocar energia e ter clareza o que eu vou ganhar com aquele novo aprendizado. Essa é a grande diferença e a grande mensagem que você precisa guardar, né, desse nosso encontro hoje. Se o seu cérebro não tiver clareza o que vocês vão ganhar, por que aquilo é importante para você, nós não conseguimos desenvolver com uma constância uma nova habilidade, um novo comportamento. A Fran colocou aqui, né? Antes dos 25, muito mais fácil de aprender um idioma, com certeza. A Bruna, mas aprendendo outro idioma agora, após os 25. Interessante, Bruna, você fala inglês, você aprendeu inglês antes dos 25. Veja se você tem a mesma facilidade, né, desse novo idioma agora aos 25. Mas algo muito bacana para você que já fala um idioma antes, o nosso cérebro tem mais facilidade de adaptação quando eu já falo um idioma, então isso é algo extremamente positivo, tá? Isso se deve porque a nossa neuroplasticidade, ela é uma neuroplasticidade, hoje, né, a neurociência traz essa informação, competitiva, né, uma plasticidade competitiva. Quem trouxe esse termo, quem estudou muito isso, foi o Dr. Michael Marzenik, tá? Merzenich. Vou trazer o nome dele aqui, vou trazer alguns estudos que ele trouxe. Então, você que gosta de estudar sobre neurociência, então fica aqui uma pessoa muito relevante para nós que estudamos neurociência e traz dados extremamente importantes para nós, tá? Então, essa é a primeira dica para a vida, para vocês aprenderem algo agora. O que você deseja aprender? Como que você vai se motivar com essa aprendizagem e mais, o que verdadeiramente você vai ganhar? Né? A Bruna colocou assim, às vezes o cérebro busca no inglês quando eu não sei exatamente o que acontece comigo, tá? Muitas vezes eu vou falar alguma palavra em inglês e vem primeiro, muitas vezes, vinha em francês e espanhol e não vinha no inglês, tá? Hoje, depois com muito trabalho, com muita consistência, hoje isso já tá bem melhor. Mas isso é muito interessante, o cérebro vai buscar aquilo que traz mais uma proximidade, tá? Porque é como a gente falou, uma plasticidade competitiva. Então ele vai buscar aquilo dentro do mapa dele, do seu cérebro de idiomas, ele vai lá naquela biblioteca e vai buscar aquela informação. Tá? Após os 25, esse conceito de motivação permanece ao longo da vida? Por exemplo, aos 50 continua sendo a motivação? Sim, Fran, sim. Após os 25 anos é a motivação, mas o principal informação, Fran, é o que você vai ganhar com aquilo, qual vantagem você vai ter, por exemplo, de iniciar uma nova atividade física, uma nova dieta, parar de procrastinar, iniciar um novo projeto, fazer uma mudança, enfim, o que verdadeiramente você vai ganhar, tá? Então, isso precisa estar muito claro. Isso realmente é um desejo genuíno seu ou você está em busca de algo muito que os outros falaram, tá? Aquilo muito que os outros falaram e muita gente vai naquele efeito manada. Isso também é um grande ponto de observação, tá? Nós vamos fazer ainda hoje um exercício aqui para a gente ter mais clareza sobre realmente nossos processos motivacionais. Então, após os 25 anos, preciso ter foco, atenção no que eu estou fazendo, trabalhar a minha motivação e ter clareza da vantagem. Se eu não tiver isso muito claro, eu posso continuar fazendo aquela dieta. Por muito tempo não vejo resultado. Eu posso estudar inglês por anos e eu não vejo evolução. Isso foi uma grande virada de chave para mim. Quando eu comecei a estudar inglês, era por necessidade, eu não gostava, criei uma barreira imensa. Obviamente, fiquei anos estudando e não entrava e eu pensava comigo, por que eu tive tanta facilidade? Mal sabia, né?
com outros idiomas e por que com o inglês eu tenho tanta resistência? Porque era exatamente isso, criei um monte de barreira, não queria, não estava motivada, sabia das vantagens, mas não estava motivada e tinha barreira. E coloquei por uma questão de necessidade. A partir do momento que eu entendi a vantagem de fato para a Andressa, para o meu desenvolvimento, enfim, e busquei um processo de motivação muito claro, ali o meu inglês, né, teve uma virada de chave. Não vou falar deslanchou porque também não sou fluente, tá, gente? Mas hoje eu percebo e tenho muito orgulho das conquistas que eu fiz. Esse é um ponto muito principal, um ponto muito importante. Tenha clareza do seu aprendizado, do seu processo de aprendizagem, né? Desse processo de acolhimento. Esse aqui vai ser um ponto que eu vou falar aqui. O que muda para nós, para a gente fazer esse processo, né, de neuroplasticidade, tá? Então, é a motivação, a vontade, é o foco, é a atenção. Não adianta eu ir, por exemplo, para academia, né, e lá fazer aqueles exercícios olhando no telefone, fazendo aqueles exercícios sem prestar atenção realmente no movimento do meu corpo, sem estar concentrada, não vai trazer resultado algum. Isso é algo muito importante para vocês levarem para a vida. Então pensem aí aquilo que você está querendo buscar, o que você está realmente querendo aprender, desenvolver, tá? Então isso é algo muito importante sobre a nossa neuroplasticidade. E óbvio, né? Enquanto criança, né, se você lida com crianças, se você tem filhos, invista neste processo da primeira infância. Porque é muito mais natural, ele vai criar um mapa muito maior. Isso realmente facilita, então é realmente comprovado, né? Aprender um idioma, aprender instrumentos, aprender uma nova habilidade, um comportamento, enfim, tudo que é voltado para a arte, para a cultura, na infância é muito mais leve. É muito mais fácil o nosso processo de aprendizagem e realmente a gente leva isso para a vida, tá? Mesmo que, né, um segundo conceito aqui, um segundo fundamento da neuroplasticidade que vocês com certeza, né, devem sentir é use ou perca. Quem aqui já fala o idioma, talvez a Bruna, talvez acho que a Bruna fala isso no dia a dia no trabalho, mas alguém que fala um idioma e não tenha contato constantemente, percebe que quando vai falar, falta as palavras, a gente esquece muitas vezes uma expressão. Por quê? Porque eu não uso o dia a dia. Então, se eu não uso, né, esse é um fundamento muito básico para a neuroplasticidade. Use ou perca. Então, caso você realmente é importante, eu tenho pessoas que adoravam ler e pararam de ler, então até a gente buscar esse processo de alimentar esse hábito, demora um pouquinho. Porque se eu não usar aquele hábito com uma consistência, naturalmente a gente perde. A gente não que perde a sinapse, mas ela fica muito mais fraca. E aqueles novos hábitos a gente vai criando e trabalhando ele de uma forma muito mais processual. Por exemplo, a neuroplasticidade funciona tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tanto para eu criar bons hábitos quanto maus hábitos. Quanto mais sedentário eu for, melhor meu cérebro fica nisso. Quanto mais saudável eu for, melhor o meu cérebro fica nisso também. Então a neuroplasticidade, ela é uma faca, né, de dois gumes. Então você precisa estar muito mais consciente e entender da forma que você, né, quer aprender. Muito mais consciente para realmente, quando a gente quer mudar, né, hábitos que não estão nos servindo mais, é muito esforço, muita energia que a gente precisa colocar para aquilo de fato aconteça. Vai acontecer, mas eu preciso estar com muita vontade, muito motivada. Se eu fizer 1 ou 2 movimentos e aquilo o resultado não vir e eu simplesmente desistir, não vai acontecer. Então, novas habilidades, né? Para quem está querendo aprender um novo idioma, aprender aí um instrumento, né? Abandonar hábitos ruins, algo maravilhoso, é extremamente possível. Mas tenha clareza do seu processo de motivação.
do seu processo de foco. E a partir do momento que você adquire essa habilidade, precisa colocar em prática, com consistência e regularidade. Porque também facilmente a gente pode perdê-la. Porque esse é um dos fundamentos, né, da neuroplasticidade. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui, o Dr. Michael Merzenich, ele escreveu 10 fundamentos da neuroplasticidade, que eu achei muito importante para a gente compartilhar. Esses fundamentos, quem trabalha ali com inglês, o nome do livro é How the New Science of Brain Plasticity Can Change Your Life, tá? Então ali você consegue ter essas informações. Então, o primeiro fundamento que ele traz: para realizar uma mudança é necessário que o seu cérebro esteja de bom humor. Isso significa estar ativo, precisa estar motivado, controlado, pronto para ação. Se não tiver bom humor, se não tiver essa questão de consciência, não vai, tá bom? O que realmente muda no cérebro é a força das conexões entre os neurônios. Então é essa motivação, essa sinapse, essa conexão quando a gente vai aprender uma habilidade. Então quanto mais você pratica, né, a ação, mais fortes essas sinapses, essas conexões vão se tornando. Então a regularidade é fundamental. 3. Mudanças focadas no aprendizado melhora a cooperação entre esses neurônios. Isso é importantíssimo para a gente não ter recaídas, tá? Então, suas células têm que trabalhar em conjunto, pois quanto mais células envolvidas, mais forte é a possibilidade de mudança, evitando essas caídas, né, recaídas, voltando esses nossos velhos hábitos, tá? O cérebro fortalece as conexões entre os conjuntos de neurônios que representam momentos separados de atividades. Isso significa o quê? Tá? Isso quer dizer que o cérebro consegue criar um monte de uma corrente associativa. Por isso que lá na infância, quando eu aprendo, né, falo a minha língua materna e aprendo um outro idioma, ele associa tudo isso, cria um grande mapa, né, cerebral ali sobre aquelas informações de idiomas e associam. Por isso que, né, a gente consegue levar isso para a vida toda sem perder, tá? Então, sem isso, nossas atividades e memórias seriam como poças paradas, ao invés de um rio fluente. Então, por isso que essas conexões e essas associações, elas são tão importantes para o nosso processo de memória. Mudanças iniciais são temporárias, tá? Então, para tornar uma mudança definitiva, seu cérebro precisa julgar se realmente essa ação lhe traz alguma vantagem. Para então, né, entrar, né, em ação, tornar a mudança permanente. Então, se algo for realmente importante para você, persevere. Isso é algo muito importante. E algo muito legal, tá, gente? O nosso cérebro confunde a realidade com o que é imaginado. Então, por isso, atividades, as sinapses, como o simples ato de imaginar a ação, né? Às vezes eu não preciso nem fazer ação de fato, mas imaginá-la, né, traz o resultado também muito positivo. Quem me acompanha sabe, né? O nosso cérebro, ele quando você está imaginando algo, por exemplo, quando você faz uma atividade de uma visualização, imaginando como vai ser o seu dia, o seu estado de espírito, como você vai resolver aquele problema, aquela forma, no final do dia, quando você resgata aquela visualização que você fez de manhã, você percebe que o seu dia foi muito parecido com aquilo que você visualizou. As meninas que me acompanham aqui no Papo Terapia sabem muito bem disso e sabem como que isso é muito real, tá? Afinal de contas, 95% das nossas doenças são criadas ali por processos e pensamentos, né, que nem aconteceram. Os nossos problemas, a gente fica muito nesse processo imaginativo. E os nossos problemas, ansiedade, estresse, vem muito desse processo. Afinal, nosso cérebro não entende o que é real, o que está acontecendo do que nós estamos imaginando. Atletas, por exemplo, fazem muito esse processo de imaginar, de visualização. Michael Phelps, por exemplo, fez durante muitos anos, imaginava e visualizava todos os dias, duas vezes ao dia, a prova perfeita, por exemplo. Então, desde a forma do espírito, né, do estado de espírito, bom humor, energia, parte física, quais são os gatilhos que ele fazia, né? Ele batia muito na questão do corpo, ele visualizava
E era exatamente muito próximo, né, a prova dele, muito próximo daquilo que ele fazia essa visualização. Então, muitos atletas fazem isso e é extremamente válido e importante. Então, muitas vezes, eu vou começar uma habilidade, por exemplo, quero aprender inglês. Visualize você realmente falando inglês, né, com naturalidade, com fluência, como é gostoso, enfim, o que você vai aprender. Estimule o seu processo de motivação, por exemplo. E quando você for na aula, visualize você fazendo tudo aquilo. Você vai perceber que o seu processo de aprendizagem vai ser muito mais acelerado. Você vai conseguir reconhecer, inclusive, alguns avanços que talvez você não tinha nem percebido, tá? Então, isso é muito legal. Eu uso muito isso no meu processo de aprendizagem, tanto no inglês como em outras atividades que eu faço. Traz muito resultado. Então, né, aproveitem e façam essas visualizações criativas. Elas são extremamente benéficas para o nosso processo de neuroplasticidade ativa, por exemplo. Tá? Pessoal, falamos tudo sobre neuroplasticidade competitiva, né? Sobre após os 25 anos ela é ativa, antes dos 25 anos é passiva. Me falem aqui se vocês entenderam essa parte, que eu vou entrar no nosso segundo pilar, que é sobre saúde emocional, para entender exatamente o que vem nos motivando, como eu tenho clareza desse meu processo de motivação. Ficou claro até aqui? Compartilhem comigo se ficou claro. A Cleide falou sim, faz muito sentido. Maravilha. Então, entrando no nosso segundo tema, né? A gente precisa ter clareza sobre o que, né? Pelo que você vem se motivando. Então, essa segunda parte vai ser uma ferramenta muito prática para a gente conseguir entender sobre o nosso processo de visualização, tá? Nosso processo de visualização, nosso processo dessa neuroplasticidade mais ativa. Pelo que você vem se motivando? Sua motivação vem da autocompaixão ou da autocrítica? Vocês conseguem entender a diferença? A motivação da autocompaixão, ela se origina do amor, da leveza, enquanto a motivação da autocrítica, ela se origina do medo. E aí, do que você vem se motivando ultimamente? Você tem clareza do seu processo de motivação? Ela está muito no pilar da autocompaixão ou do pilar da autocrítica? Muitas vezes a gente não consegue nem desenvolver a nossa neuroplasticidade ativa, da motivação, porque muitas vezes nós estamos completamente enraizados nesse processo da escassez e da autocrítica. Faz sentido isso para você? Estamos ali paralisada, enraizada nesse processo do medo. E não do amor, né? Desse processo de leveza, de acolhimento. Isso é extremamente importante, gente, para a gente realmente realizar uma neuroplasticidade ativa, né, com sucesso. Porque lembre-se, o amor ele é muito mais poderoso do que o medo. Então, muitas vezes, o que eu preciso realmente é ter clareza do meu processo de motivação. O que eu gostaria de mudar em mim? E essa mudança que eu estou fazendo está muito ligada ao meu processo de autocompaixão ou de autocrítica? Vocês que me acompanham sabem o quanto eu falo desse processo de compaixão. E não é sobre compaixão pelos outros, porque isso a gente tem bastante, isso foi nos ensinado. Mas e a autocompaixão? Sobre esse olhar mais amoroso, genuíno e leve contigo. Você consegue fazer isso? Você teria coragem de falar para um amigo ou para uma criança, muitas vezes o que você fala para você em silêncio? Quando você não consegue, ou quando você acha que você está errada, ou quando você fez 99% certo, mas aquele 1% que saiu meio fora ali da curva, você se prende àquilo e se massacra. Vocês têm clareza? Coloca ali para mim. Sim, estou muito mais na autocompaixão ou estou na autocrítica. Tá? Então, quero que vocês, agora vamos fazer a parte prática mesmo. Se vocês tiverem papel e caneta aí, se não, quem não puder,
né? Depois vocês reassistam essa parte do link para vocês fazerem, tá? Então, escreva um comportamento que você gostaria de mudar. Algo sobre o que você frequentemente se recrimina. A Bruna falou, tô mais na autocrítica. Obrigada, viu, Bruna, por compartilhar. Essa normalmente é nossa vibração comum, infelizmente. Eu preciso de muito discernimento, muito processo de autodespertar e autoconhecimento para eu começar a gerar esse processo de mudança, por exemplo, na autocompaixão. Nesse olhar mais genuíno, nesse olhar mais leve, nesse olhar mais bondoso, nesse olhar mais amoroso comigo mesma. Que lindo, Fran, feliz por você. Né? Após longo processo chegando na autocompaixão. E é realmente um longo processo, né? Não é de um dia para a noite, não. Mas é bom demais quando a gente começa a entender, né? E trabalhar essa sintonia. A Mara, a autocrítica é tanta que às vezes dói. E realmente dói, Mara. Dói, parece que a gente sente no físico a dor, né? Porque a parte mental e a parte física, a nossa parte física é uma extensão do nosso processo mental. Um não vive sem o outro. Tanto que as nossas dores, a maioria das nossas dores que nós sentimos físico, tá tudo de processo, né? Do nosso processo de saúde mental e saúde emocional. Então, por favor, anotem essas informações. Quero muito que vocês reflitam sobre isso. Isso vai ser extremamente fundamental, né? Para essa virada de chave mesmo, tá? Então, escreva aí o comportamento que você gostaria de mudar. Algo sobre o que você frequentemente se recrimina, sabe? Que fica desconfortável para você. Toda vez você fala, de novo eu tô fazendo isso. Então, mas escolha um comportamento que não está sendo útil para você, tá? Um comportamento que realmente é desconfortável, que está te causando dor, te causa infelicidade. Mas para esse exercício, escolha um comportamento assim, de dificuldade leve a moderada. Vamos começar do leve e do moderado. Faça esse exercício e depois você vai subindo aí o degrau, ok? Além disso, escolha algo realmente que você pode ser mudado. Por exemplo, sou impaciente, isso me incomoda, eu não me exercito o suficiente, eu procrastino, eu sou muito perfeccionista e não consigo entregar as coisas, enfim. Traz aí algo realmente que você gostaria de mudar, que você gostaria de aprender, né? Coloca aí mentalmente para você escreva sobre isso, tá? Então, essa parte do exercício a gente vai entender um pouquinho para a gente identificar essa nossa voz mais autocrítica. E daí, no segundo momento, a gente vai fazer também o inverso para a gente trabalhar a autocompaixão, tá? Então, escreva o que você habitualmente diz a si mesmo quando se envolve nesse comportamento. Por exemplo, né? Eu não me exercito e falo, de novo não estou me exercitando, mais uma vez. Né? Mas o mais importante é como você diz a si mesmo. Como que é o tom dessa voz que você fala para si mesmo. Tá? Então, traga mesmo, né? O que você tem dito a si mesmo. E às vezes essa voz crítica interna é tão dura, tão pesada, né, que ela manifesta muitas vezes em forma também de desencorajamento ou de alguma outra forma. Então, que palavra você usa e o que é mais importante, o tom que você usa para dizer a si mesmo. Ou talvez não haja nenhuma palavra, mas vem uma imagem, um sentimento. Como a sua crítica interna se expressa? Tenha clareza sobre isso, tá? Então, pense, reflita, escreva quem puder escrever, como que é o seu tom de voz, a forma que você diz para você mesmo quando você erra ou quando você está querendo mudar algo e às vezes você não muda, né? E essa autocobrança, como que é isso internamente? Então, a primeira coisa a gente só consegue curar aquilo que a gente sente. A gente só consegue curar aquilo que a gente tem, né? Nós temos consciência. Então, esse é o primeiro processo para nossa mudança de fato, né? Para eu ter foco, consciência e motivação, entende? Muitas vezes a gente não consegue mudar, fazer essa neuroplasticidade ativa depois dos 25 anos, porque muitas vezes nós estamos tão perdidas em nós mesmas, nós estamos tão perdidas nesse processo que nós não conseguimos nem reconhecer muitas vezes sobre essa dor, sobre a forma como nós lidamos com isso. E a neuroplasticidade não acontece.
Então é uma grande oportunidade de você conhecer um pouquinho mais ou ter clareza sobre si mesma, sobre essa voz autocrítica que normalmente é tão dura, tão pesada, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Reflita por um momento sobre por que essa voz crítica, né, essa autocrítica é tão dura com você e durou tanto tempo. A sua crítica interna está tentando protegê-la de alguma maneira, mantê-la salva do perigo, ajudá-la, mesmo que o resultado não está sendo dos melhores ou está sendo improdutivo. Se você tem clareza, né, coloca ali do que essa autocrítica está te defendendo. Toda emoção, todo comportamento tem uma finalidade. Muitas vezes, né, quem é perfeccionista aqui, as meninas que me acompanham, quem muitas vezes é perfeccionista, qual que é, né, ali o tema, a linha dorsal do perfeccionismo, né? Eu preciso ser perfeita para ser amada. Então, muitas vezes eu não entrego porque vem muito isso, né? Eu preciso ser perfeita para ser amada. Então, se eu não tá no nível de perfeição que eu espero e nunca vai chegar, né? Que a gente tem muito essa questão dessa autocobrança, eu não entrego, eu começo a procrastinar. Porque lá, uma das minhas feridas emocionais é isso. Eu não aguento ser criticada, porque a minha ferida emocional é sobre crítica. A minha ferida emocional é com medo do abandono, de não ser amada, de não ser suficiente. Então, a gente vai criando essas barreiras como um mecanismo de defesa. Então, esse processo de autocrítica tá te defendendo, te protegendo de algo, de uma ferida emocional que você tem ali. E o primeiro passo é reconhecê-la, acolhê-la, né? Ter esse processo de acolhimento para daí sim a gente fazer esse processo de ter mais clareza. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda, quanto tempo? Fez sentido, meninas? Então, entendemos sobre como que está meu processo de motivação. É pela autopaixão ou pela autocrítica? Pela autocrítica, do que eu estou querendo me proteger? Como eu digo, né, para mim nesse processo de motivação? E do que essa crítica está querendo me defender? Me proteger? Meninas, tudo bem até aqui acompanhando? Vamos entender então um pouquinho sobre essa nossa voz mais voltada para nosso processo de autocompaixão. Então, agora que sua voz autocrítica foi ouvida, né, você teve clareza, veja se você consegue abrir algum espaço para uma outra voz, para essa voz mais compassiva, mais generosa, mais leve, né, essa voz mais leve interna. Ela provém de uma parte de você que é muito inteligente e reconhece como esse comportamento está lhe causando prejuízo, ok? Então, ela também quer que você mude, mas por razões muito diferentes. Então, agora eu convido todas vocês, coloquem as mãos sobre o seu coração, tá? Ou alguma outra parte do seu corpo, né? Que seja mais calmante ou que precisa desse contato, sentindo o seu calor. Agora reflita novamente sobre o comportamento contra o qual você está lutando. E comece a repetir as seguintes frases que captam a essência da sua voz mais bondosa, interna, essa voz compassiva. Eu me importo profundamente com você. E é por isso que eu gostaria de ajudá-la a mudar. E eu estou aqui, ao seu lado, para apoiá-la. E quando você estiver pronta, comece a escrever uma mensagem para si mesmo, na voz bondosa, leve, positiva. Escreva livre de uma forma bem espontânea, tá? Abordando o comportamento que você gostaria de mudar. E como você pode fazer isso de uma forma leve, sutil. E coloca essa informação, né? Ao final, ou ao escrever, sinta muito isso, né? Eu amo você e não quero que você sofra. O que você precisa ouvir para fazer uma mudança? Meninas, esse exercício é muito poderoso. Muito poderoso. Realmente promove muita consciência. Então,
verdadeiramente. Eu peço que você depois ouça, né, essa live dessa parte, para você refletir, para você escrever, para você realmente se autodespertar. Esse vai ser o principal ação para realmente a neuroplasticidade ativa que nós falamos no início da live acontecer. Lembra? Após os 25 eu preciso estar motivada, ter clareza, ter foco, ter atenção, para que a motivação, para que realmente eu faça mudança de comportamento, de habilidade, né? Aprenda novos comportamentos, adquira uma habilidade, mas eu preciso estar com muita clareza sobre por que eu quero mudar e como que eu venho trabalhando esse meu processo de mudança. Está ligada na autocompaixão ou na autocrítica? Então, esse exercício ele começa a trazer muita profundidade mesmo pra gente, de mais clareza sobre o meu processo emocional. Tá? Então, todo o pilar da autocompaixão, da autoestima, né, do autocuidado, eles são pilares vitais para o nosso processo de saúde emocional. Eu sempre falo para vocês, né, o que é equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é a nossa capacidade de sermos gentis conosco. O quanto você está conseguindo trabalhar essa parte de gentileza, de bondade, de leveza consigo mesma. Isso é extremamente importante para que a neuroplasticidade, para que as mudanças na sua vida aconteçam. E aconteçam de uma forma definitiva, com consistência, com mais flexibilidade. Essa rigidez, porque depois dos 25, lembra? Nosso cérebro, tá começando a ficar mais rígido. Eu preciso trabalhar essa flexibilidade mental para que ele se desenvolva, para que eu crie a nova mapa mental, para que essas novas sinapses se fortaleçam, né? Fiquem mais duradouras. Fez sentido, pessoal? Vocês conseguiram identificar essas vozes críticas e compassivas? Teve mais clareza do que a sua voz crítica está querendo te proteger? Então, como eu disse, esse exercício ele é muito poderoso, porque ele contribui muito para o nosso processo de autodescobertas e consciência. Conversem comigo, falei bastante, me digam aqui se ficou claro, se entenderam ali quais as perguntas que nós podemos fazer, como que é essa dinâmica para a gente trabalhar essas vozes internas e trabalhar esse processo de autocompaixão, tá? Falem comigo se está tudo bem até aqui, que nós estamos indo para a nossa última parte, onde eu vou tirar uma mensagem para nós, e hoje nós estamos num dia muito especial, né? Não sei quem acompanha aí, hoje nós estamos numa lua nova, você sabe que eu a questão da astrologia aqui eu estudo por pura curiosidade, tá? Algo da Andressa, não trago aqui nos meus atendimentos, mas gosto. Hoje, interessante que o Papo Terapia tá acontecendo nos eclipses bem poderosos. Então, se você chegou aqui de alguma forma, né, a energia te trouxe aqui, tenho muita certeza que essa mensagem que você está ouvindo, essa mensagem que está chegando até você, é para esse processo, né, dessa energia que nós estamos agora, que é a energia do renascimento. Então, ela é muito poderosa, muito poderosa. Aproveite, né, de olhar para isso, trabalhar seus processos de autodescobertas. Beleza, a Fran e a Amara disse que ok, estão acompanhando, entenderam, foi claro até aqui. Então, eu vou pedir que vocês, fechem os olhos, façam uma respiração profunda, sintonize comigo. Na hora que o meu coração, né, sentir, eu vou tirar uma carta com uma mensagem vai ser a mensagem mais edificante, digamos assim, para esse nosso próximo mês, até nosso próximo encontro, para essa energia tão poderosa que nós estamos vivenciando hoje, inclusive, estamos entrando nesse portal com essa energia fortíssima, tá? Então vamos aproveitar essa nossa energia de consciência, de motivação, de neuroplasticidade ativa. E saiu.
guardando aqui. Saiu inspiração, tá? Vou ler sobre essa carta e você já sabe que ela tem uma leve meditação na sequência. Vou ver o que essa carta está nos trazendo de mensagem num dia tão energético. Inspiração. Eu acho bonito pensar que cada um de nós, como uma semente sagrada, possui em seu íntimo potencial para criar os mais belos dos mundos. Nós somos os instrumentos por meio dos quais o universo cria. Nós somos co-criadores de uma realidade que pode refletir a harmonia divina agora mesmo ao nosso redor. Quando nos abrimos para que a sabedoria, a virtude e a beleza fluam por nosso intermédio da nossa boca, brotam palavras de infinita sabedoria. Dos nossos dedos surgem trabalhos maravilhosos. Do nosso coração surgem poesias capazes de tocar outros corações. Da nossa mente surgem ideias maravilhosas capazes de trazer mais conforto às pessoas. Nós nos tornamos pintores, escritores, poetas, cientistas, filósofos, pensadores. Para que isso aconteça, no entanto, é preciso que o pequeno ego abra espaço para que o eu superior e o divino se manifeste. O ego é a parte de nós que sente separada do divino, que se esqueceu de fazer parte de algo maior. Por mais que se esforce, o ego não consegue chegar àquele ponto em que a técnica ganha alma e se torna capaz de tocar o íntimo das pessoas. Você pode tocar um instrumento muito bem, sem cometer erro algum, mas ainda assim isso não garante que a música será capaz de emocionar as pessoas. Para isso é preciso algo mais, é preciso alma. Se a inspiração veio hoje a você, existem energias dispostas a ajudá-la a realizar de um modo divino uma tarefa criativa. Não importa se você esteja precisando dessa ajuda para estudar, escrever, pintar, cantar ou solucionar um problema complicado. Pare um momento de se esforçar e feche os olhos. Busque entrar em contato com essas energias inspiradoras. Sinta a inspiração dessa energia, a beleza, a virtude e a sabedoria disponíveis a você. Fluidas como nunca. Você está prestes a realizar essa tarefa divinamente. Acredite. Aproveitem, feche os olhos se for possível nesse momento e sinta a chegada de uma linda borboleta, cujas asas têm as mais lindas cores. A borboleta flutua com suavidade acima de você e a partir de suas asas ela começa a lhe enviar os mais belos feixes de luz, de todas as cores. As luzes caem como chuva luminosa sobre você. Ao ser tocado por esses feixes luminosos, por essas cores maravilhosas, você percebe seu sentido se expandindo. E subitamente você se torna capaz de enxergar cores nunca antes imaginadas. Você consegue ouvir sons límpidos e cristalinos, ter ideias magníficas. Sinta que a sua mente está sendo iluminada e expandida, ampliando a sua capacidade de pensar. Sinta o seu coração sendo tocado, abrindo-se e aumentando a sensibilidade. Apenas sinta isso por um tempo, conectando-se com essa expansão, com essa maravilhosa borboleta, recebendo toda a sua inspiração. Quando ela se for, lembre-se de agradecer. Faça sempre essa visualização antes de qualquer tarefa para a qual você queira se inspirar. Essa visualização antes de estudar, antes de pintar e escrever, você será ajudado. E aí, tudo bem? A mensagem não poderia ser mais perfeita, né? Pelo nosso tema de hoje, sobre a inspiração, sobre a motivação.
E eu gosto sempre de fazer esse processo de trazer uma mensagem, trazer uma visualização. Como nós trouxemos aqui, a gente sabe o quanto a visualização ela é poderosa para o nosso processo de neuroplasticidade, né, para o nosso processo de saúde mental. Então, aproveita essa energia de hoje, tendo consciência sobre, né, o que você precisa focar, ter atenção, motivação para você conseguir todo esse processo de mudanças com muita consciência, principalmente com acolhimento, com a leveza. Curta esse caminho, tenha consciência sobre o seu caminho. Isso é extremamente importante para que a neuroplasticidade aconteça, para que as mudanças realmente das suas sinapses neuronais aconteçam. É na leveza, é no amor, é na generosidade, é na bondade, é na amorosidade realmente interna que isso acontece. Que bom, Cleide, que bom que você é realmente perfeita, né? As mensagens sempre são incríveis, né? Sobre a sincronicidade, como a sincronicidade acontece. Então, com certeza, a melhor mensagem chegou para nós no dia de hoje, para fechar esse nosso Papo Terapia. Muito obrigada. Coloque aqui como vocês estão se sentindo, o que vocês levam hoje do Papo Terapia. Sou muito feliz, né, de ter esse contato, de realizar o Papo Terapia com vocês durante muito tempo. Isso contribui muito com a minha missão de inspirar as pessoas a viverem de uma forma mais leve, amorosa com elas mesmas. Eu sei o quanto isso gera transformação, o quanto gera impacto. Então, se fizer sentido para você, depois compartilhe essa live. Fale sobre esse canal, né, da Relacionare, que é sobre esse processo de levar a saúde emocional na leveza, né, na amorosidade. O quanto nós precisamos ter clareza sobre a autocompaixão. O quanto isso é vital para o nosso processo de transformação. Muito obrigada mais uma vez. Né, nos encontramos, se eu não me engano, agora o nosso próximo Papo Terapia. Sempre, né, o Papo Terapia acontece sempre na última terça do mês, então o nosso próximo encontro será no dia 29 de novembro. Vou trazer para vocês conteúdos de neuropsicologia, de neurociência, de comportamento, sempre com uma prática de saúde emocional, para colocarmos em prática mesmo, né? Vivemos a saúde emocional na prática, como que nós podemos aplicar isso e realmente fazermos essa mudança. Que bom, Mara, que bom que você gostou. Assistam novamente, tá? Reassistam a live, façam aqueles pontos ali, né, da voz autocrítica, da voz de autocompaixão. Vai ser super importante para esse processo de transformação, viu? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por vocês sempre fortalecerem o meu propósito. Sou muito grata, né, pela vida de vocês, sou muito grata por todo esse apoio, essa troca que vocês dão, tá? Para mim é extremamente importante. Um beijo carinhoso e nos vemos no dia 29 de novembro. Coloca aí na agenda, tá bom? Dia 29 de novembro aqui na Relacionare teremos mais um Papo Terapia às 19 horas. Um beijo grande, até a próxima.